Migração de dados da ADV Box. Neste vídeo, vamos explicar o que é e como acontece o procedimento de migração de dados da ADV Box. Mas antes de iniciar, você sabe o que é migração de dados? A migração de dados é o processo de transferência de grandes quantidades de dados de um local para o outro. Esse procedimento pode ser realizado em qualquer área ou setor, inclusive no âmbito jurídico. A migração de dados da ADV Box vai ajudar seu escritório a transferir as informações dos seus clientes e processos de forma ágil para sua conta, contribuindo para a implementação rápida do nosso sistema para a otimização da gestão e a produtividade do seu escritório. Antes de explicar como funciona o fluxo da nossa migração, é importante diferenciar alguns conceitos. Migração de dados. A migração de dados é o processo como um todo: extração, tratamento, validação e inserção dos dados na sua conta na ADV Box. Extração de dados. A extração de dados é uma das etapas do processo de migração. Nela é realizada a coleta de todos os dados conforme as informações disponibilizadas. Enriquecimento dos dados. O enriquecimento dos dados consiste na captura de informações com a finalidade de complementar os dados existentes ou já extraídos dos processos do escritório. Considera-se enriquecimento de dados toda informação que, para ser capturada, necessite de consulta manual ou individualizada. Importante: o processo de migração de dados da ADV Box não inclui o enriquecimento dos dados. Caso seu escritório precise deste serviço, converse com seu consultor de vendas. Ao todo, a migração de dados da ADV Box passa por 4 etapas. Extração de dados. A extração de dados é a etapa no processo de migração em que é realizada a coleta dos dados conforme as informações disponibilizadas pelo cliente. Tratamento dos dados. Após a extração, é feita a análise dos dados coletados e realizada a higienização e padronização das informações, ou seja, analisamos os dados extraídos e adequamos as nossas especificações. Essa é a etapa do procedimento que demanda mais tempo. Validação dos dados. Essa é uma das etapas mais importantes de todo o processo, pois é nesse momento que os dados são enviados para a conferência pelo cliente para garantir que o procedimento ocorra da melhor forma possível. Os dados são enviados em planilhas de Excel, com os campos de cadastro da ADV Box que serão migrados. Importação dos dados. Após a validação e confirmação, os dados são encaminhados para nossa equipe de programadores realizarem a importação para sua conta. Formas de migração de dados. A partir de outro sistema. Nessa forma de migração, nossa equipe solicita os dados de acesso do seu antigo sistema e realiza a extração dos relatórios em Excel. A partir de planilhas de Excel. Quando o escritório realiza o controle dos clientes e processos em planilha de Excel, nossa equipe solicita apenas o envio dos arquivos para o responsável pela migração. Através dos tribunais. Nessa forma de migração, a captura dos dados dos processos é realizada através de uma varredura pública nos tribunais utilizando a OAB do advogado em um ou mais estados, a depender da contratação. Com essas informações em mãos, realizamos a varredura diretamente nos tribunais. Essa é a forma mais indicada quando o escritório possui pouco ou nenhum controle dos seus processos. Dados que podem ser migrados. Realizamos a migração dos dados de pessoas, processos, agenda e financeiro, de acordo com o que foi definido no momento da contratação. De forma resumida, o processo de migração ocorre da seguinte forma. Passo 1. Exportação dos dados. Seja qual for a fonte escolhida, é realizada pela nossa equipe a partir da obtenção dos dados. Passo 2. Tratamento dos dados. Nossa equipe realiza a higienização e padronização dos dados extraídos. Passo 3. Validação. Os dados são enviados para o cliente para que ele realize conferência e confirmação. Passo 4. Importação dos dados. Após validação, nossa equipe de programadores efetua a importação dos dados. Passo 5. Conclusão. Um e-mail formalizando a conclusão do procedimento é enviado pela nossa equipe para o cliente.
Informações importantes. O atendimento da migração é somente por e-mail e todas as etapas são registradas por ali. O cliente fica ciente de todo o processo desde o início até a sua conclusão. É preciso definir um responsável no escritório para acompanhar todo o processo de migração de dados. No primeiro contato com a nossa equipe de migração de dados, é importante confirmar se a forma de migração de dados escolhida foi a correta, pois após o início do processo, ela não pode ser mais alterada. A migração é considerada iniciada após o envio das informações necessárias para a realização das extrações dos dados. A migração em geral acontece em 72 horas, mas se os dados estiverem desorganizados, em grande volume ou muito complexos, pode levar 5 dias úteis ou mais. Advogue melhor com a ADV Box.